Olá a todos, então continuaremos a aula no assunto sobre sensibilidade e sinais de perturbações em sistemas de controle. Nosso último tópico foi a análise do erro de estado estacionário em sistemas de controle. E como último assunto foi desenvolvida uma tabela que relaciona o tipo de entrada que se aplica, ou seja, degrau, os sinais de testes mais comuns, que é o degrau unitário, rampa unitária e parábola. E esses sinais são relacionados com o tipo do sistema, tipo 0, tipo 1 e tipo 2. E essa tabela nos fornece o erro propriamente dito para cada um desses sistemas, tá? Submetidos a essas entradas. Continuando aqui, então, a análise de sistemas em malha fechada em relação à sensibilidade de sistemas de controle e a variações de parâmetros, ou seja, os coeficientes da função transferência podem admitir pequenas variações ou grandes no decorrer do tempo. E essas variações podem prejudicar significativamente o sistema de controle, se não consideradas. Então, em um projeto de engenharia, pode ser necessário considerar os efeitos das variações dos parâmetros do processo sobre o comportamento da variável controlada. O grau segundo o qual variações dos parâmetros afetam as funções de transferência é chamada sensibilidade. Então, nós vamos ter funções de transferências cujas respostas são mais sensíveis ou menos sensíveis a determinados parâmetros. Então, um sistema com sensibilidade zero seria o sistema ideal, ou seja, eu tenho uma função de transferência respondendo, sendo submetida a uma entrada, e essa saída da função de transferência ela é imune a variações de parâmetros. Isso seria sensibilidade igual a zero, ou seja, essa variação na saída não ocorreria. Só que isso só é um sistema ideal, sendo que na prática pequenas variações de parâmetros acarretam variações na saída também. Então, quanto maior a sensibilidade, menos desejável é o efeito então da variação desse parâmetro. Aqui nessa figura a gente pode enxergar mais claramente os efeitos da variação dos parâmetros em sistemas de controle de malha aberta e sistema de controle de malha fechada. Esse é um último paralelo que será feito com relação a malha aberta e malha fechada. Então, basicamente os parâmetros da função transferência GDS que aparecem nos dois sistemas de controle, eles podem variar, ou seja, podem apresentar variações com relação aos valores nominais, tá, informados pelo fabricante, devido principalmente a condições ambientais, ou seja, a temperatura. Como exemplo, uma resistência pode sofrer variação quando submetida à variação de temperatura. Um sistema de controle, se fosse projetado em uma temperatura de 25 graus e em algum momento fosse operar a 70 graus, ele com certeza teria o efeito das resistências sendo prejudiciais ao controle, se esse controle não fosse imune a essa variação. Também o envelhecimento dos materiais, eles podem causar variações paramétricas, tá? Sujeira nos enrolamentos de um motor, por exemplo, junto com o envelhecimento, com umidade, tá? Podem alterar a indutância, também a resistência. Além do que a inexatidão causada por arredondamento nos cálculos dos parâmetros. Muitas vezes os parâmetros são obtidos a partir de medições. Voltando a um sistema elétrico, as indutâncias das armaduras de máquinas e as resistências são muitas vezes obtidas a partir de relações de tensão e corrente e ensaios de curto-circuito e a vazio também. E o arredondamento nas medidas podem causar também inexatidão nos parâmetros. Bom, nós já sabemos aqui que o sistema de controle de malha aberta, de malha fechada, apresenta vantagens significativas com relação ao sistema de malha aberta quando se trata de sensibilidade. Isso pode ser visto muito facilmente nessa figura, tá? Então vamos supor que dentro da função de transferência GDS aqui, ou seja, na planta, tá, a ser controlada, eu tenha um parâmetro variável.
Se esse controle for em malha aberta, toda variação que aparecer em GDS, tá, vai se refletir na variável de saída. Então, o sistema de controle em malha aberta, por essa simples análise, ele apresenta uma elevada sensibilidade a variações de parâmetros. Por outro lado, o sistema de controle em malha fechada, quando submetido a uma variação no mesmo parâmetro GDS, ele apresenta como característica, né, da função de transferência de malha fechada, como retroação, com essa retroação, como desenvolvida aqui, ele apresenta essa variação tanto no numerador quanto no denominador da função de transferência. Então essa variação, se for positiva, como ela vai aparecer nos dois termos, ela tende a ser menos percebida pela saída. Tá? Então a variável de saída, ela recebe menos informação ou menos influência da variação em GDS. Aqui se faz uma análise ainda em cima da malha fechada, tá? Então, se nós fizermos o ganho aqui, ó, a resultante da GDS HDS muito maior do que 1, eu vou ter esse termo aqui predominante no denominador e eu vou conseguir enxergar melhor essa menor sensibilidade, visto que os termos GDS podem ser cancelados. E aí eu tenho uma resposta, um sinal de resposta na saída mais independente dos parâmetros e das variações dos parâmetros na função de transferência GDS. Bom, a variação dos parâmetros, ou melhor, a sensibilidade então pode ser definida seguindo o livro como a sensibilidade é a razão entre a variação relativa da função de transferência, ou seja, a variação relativa da função de transferência está associada à variável de saída, tá? Do sistema e em relação à variação relativa do parâmetro, o parâmetro aqui está simbolizado pela letra P, quando a variação relativa do parâmetro tende a zero. Então, para pequenas variações nos parâmetros, eu posso definir a sensibilidade, tá, como S, F, da função transferência aqui, a sensibilidade da função transferência em relação ao parâmetro, em relação a... Deixa eu melhor colocar aqui, pessoal. A função transferência em relação ao parâmetro P, como tendo o limite para variações pequenas do parâmetro da variação relativa da função transferência pela variação relativa do parâmetro. Alguns outros autores também colocariam essa sensibilidade como sendo S da função transferência com relação ao parâmetro P também. Isso também aparece nos livros, tá? SDF com relação ao P. Bom, mas a variação relativa da função de transferência pode ser dada pela variação da função de transferência dividida pelo valor nominal da função de transferência. Assim como a variação relativa do parâmetro pode ser dada pela variação do parâmetro divididos pelo valor nominal do parâmetro. Arranjando os termos, então, esse P sobe para o numerador e o F desce para o denominador, eu posso assumir que a sensibilidade é dada pelo limite, quando a variação tende a zero, de P vezes ΔF sobre F vezes ΔP. Ou seja, do parâmetro vezes a variação na função sobre a função vezes a variação do parâmetro. Rearranjando então esses termos e solucionando o limite, eu posso definir a sensibilidade da função em relação ao parâmetro como sendo os valores nominais de P e F, P sobre F, né? A relação de P sobre F vezes a derivada parcial da função em relação ao parâmetro em questão. Aqui nós temos um exemplo, então, para enfatizar esse caso. Temos um sistema de controle em malha fechada, aplicado a uma planta, tá? Sendo a planta K sobre S que multiplica S mais A. Provavelmente o K é o ganho do controlador e atuador.
E o A é o parâmetro da planta, é um parâmetro da planta, tá? Do modelo da planta. Bom, é o parâmetro, então só temos esse parâmetro. O exemplo pede para calcular a sensibilidade da função transferência de malha fechada. Aqui eu destaco FT de malha fechada, tá? A FT de malha fechada, daqui para frente nós vamos trabalhar muito com ela. FT de malha fechada vai ser o nosso TDS, tá? FT de malha fechada vai ser o nosso TDS. Da mesma forma que existe uma convenção aqui, pessoal, ó, nós podemos, deixa eu fazer um comentário aqui para cima um pouco, ó. Nós temos uma convenção de que um sistema de controle de malha fechada é composto pela retroação, pelo bloco que vai no caminho direto do sinal, que eu vou chamar normalmente de GDS, pelo bloco de retroação, que eu normalmente vou chamar de HDS, isso é típico nos livros, tá? Retroação negativa. Alguns livros colocam como saída o YDS, outros colocam o CDS, tá? Isso é comum. E aqui nós temos o erro de retroação. Bom, então isso aqui, daqui para frente, esse caminho direto aqui, sempre a gente vai tratar como GDS. Essa retroação vai ser o HDS e a resultante desse negócio todo aqui, ó, a função transferência resultante dessa retroação aqui, a gente vai chamar de função transferência de malha fechada. E vai ser o nosso TDS. Ou seja, nesse caso aqui, ó, o TDS é igual a GDS sobre 1 mais GH. Então que fique claro a todos que GDS é a função de transferência. GDS é a função de transferência da planta. HDS é a função de transferência da retroação, que na prática representa a dinâmica do sensor da variável de saída, tá? Do sensor do dispositivo de medição da variável de saída. E o TDS, então, é a função de transferência de malha fechada, tá? Mas continuando aqui, então, o exemplo, então, pede para encontrar a função de transferência, a sensibilidade do TDS a variações do parâmetro A, tá? Então, o que se faz? Primeira coisa é encontrar o TDS. Quem é que é o TDS? O TDS é o resultado da análise dessa malha de retroação, que está destacado aqui no exercício, tá? Então, a partir da análise da solução dessa retroação, eu tenho o TDS. Esse TDS, então, ele pode ser simbolizado por U sobre V, né? Para fazer a derivada, tá? Então, se eu conheço o TDS, eu vou encontrar a sensibilidade, então, aplicando a fórmula, que seria o parâmetro em questão, tá? Parâmetro A. Então aqui eu tenho a sensibilidade aqui, reescrevendo a fórmula que aparece na parte superior do vídeo. Então, a sensibilidade do T com relação ao parâmetro A, do parâmetro em questão, que é o P, ou melhor, do A, tá? Em relação à função em questão, que é o F, que aqui estamos representando pela função de transferência em malha fechada T, vezes a derivada parcial da função de transferência em malha fechada com relação ao parâmetro. Então, reescrevendo aqui nessa primeira parte, ó, reescrevendo nessa parte o A sobre T, tá? E aqui a derivada. Bom, essa derivada aqui, ó, a derivada do T com relação ao A, eu fiz ela aqui em cima, tá? Então aqui eu tenho T, que eu vou simbolizar por U sobre V, tá? Então, das derivadas, nós sabemos que a derivada de U sobre V, então, seria o T', né? O T' é o U' menos UV' sobre V ao quadrado. Substituindo, então, a derivada da parte do numerador, que é o U, com relação ao A, como eu não tenho a constante A no numerador, então essa parcela vai para zero, tá?
seguido, bom, essa parcela vai para zero, então 0 vezes isso aqui dá zero, então esse primeiro termo é nulo, menos a função u, que é o k, né? U, que é o k, vezes a derivada do denominador em relação ao a. Então, o s ao quadrado vai para zero, o as, como eu tenho o a derivado em relação ao a, o a se torna unitário, então eu tenho o termo s como resultado, e o k, que é o último termo, ele não contempla a constante a, então ele vai para zero também, sobre o denominador ao quadrado. Então, substituindo isso aqui, ó, eu tenho, e realizando as devidas manipulações, ou seja, eu vou cortar esse denominador aqui da função t, ó, esse denominador aqui da função t eu corto com esse quadrado, tá? E esse k eu corto com esse k, eu tenho como resultado menos as sobre s ao quadrado mais as mais k. Essa é a expressão da sensibilidade da função de transferência em malha fechada, TDS, para variações pequenas no parâmetro A desse sistema. Bom, pessoal, o que eu poderia dizer para vocês? Vamos fazer outro exemplo, tá? Um outro exemplo aqui. Esse outro exemplo aqui, ó, calcular o sistema, calcular a sensibilidade do sistema em relação a mudanças no ganho alfa. Pessoal, só voltando aqui para enfatizar uma questão, tá? Aqui nós temos um sistema de controle em malha fechada, tá? Esse sistema de controle, ele opera a partir do ganho do controlador K. Então, o que eu posso enfatizar para vocês aqui, ó? Existe variação no parâmetro A, tá? Esse parâmetro A vai fazer variar o ganho aqui no denominador, a função aqui do denominador, tá? E o que acontece? Eu tenho um ganho do controlador K, que é ajustável. Esse ganho aqui é ajustável porque, dadas as condições e especificações de projeto, eu posso querer, por exemplo, reduzir o erro de estado estacionário, eu posso querer aumentar a velocidade de resposta do meu sistema, então eu consigo ajustar esse ganho K, que é o ganho do controlador. E o que dá para observar aqui, ó, que é uma relação direta aqui, ó, a sensibilidade do sistema em relação ao parâmetro A, ela envolve o ganho K também. E o que eu posso enxergar aqui? Se eu aumentar o ganho do controlador, eu vou reduzir essa sensibilidade, tá? Então essa aqui, ó, é a forma onde se enxerga claramente a, a influência positiva, então, do sistema em malha fechada em relação à sensibilidade. Então, se eu quiser aumentar, ou melhor, diminuir a sensibilidade, ou diminuir a influência da variação de um parâmetro na saída de um sistema, basta eu aumentar o ganho do controlador. Tá? A gente vai voltar a falar sobre isso. Eu vou inclusive deixar um asterisco aqui. Ó, tá? Então essa é mais uma das vantagens do controle de sistema em malha fechada que eu chamo a atenção para vocês. Aqui um outro exemplo feito, tá? Resolvido, tá? Então, calcular a sensibilidade do sistema em relação a mudanças no ganho alfa. Então, é da mesma forma que o anterior, tá? O ganho alfa faz parte do sistema, tá? Poderia ser um sistema elétrico com uma resistência variável, tá? Nesse caso, é um sistema genérico. Então, como eu quero saber a sensibilidade do sistema, tá? Eu vou buscar, então, primeiro a minha função transferência em malha fechada. Esse sistema aqui é representado por essa função de transferência, que é a função transferência em malha fechada. Então, obtida essa função transferência, eu aplico na função, no cálculo da sensibilidade. Sensibilidade agora aqui, então, da função transferência t em relação ao alfa, vai ser alfa sobre t, conforme apresentado na equação acima, tá? Vezes a derivada parcial do t com relação ao alfa. Fazendo esses cálculos todos, substituindo aqui o alfa sobre t, então, e realizando a derivada parcial do t com relação ao alfa,
o U aqui, que seria o numerador, eu não tenho alfa, então aqui ele converge para zero, tá? Vai ficar menos 1 vezes, aqui no denominador aparece o alfa, vezes a derivada do denominador, aqui nesse termo, então aqui vai ser unitário. E aí nós temos como resultado o sistema aqui, como resultado da sensibilidade, menos alfa sobre S mais alfa mais 1. Observem que aqui não foi explicitado o ganho do controlador. Mas nesse caso, eu tenho aqui, ó, um outro exemplo, tá? Que vou deixar como exercício para vocês. Um ganho K, tá? Que poderia ser o ganho do controlador, tá? E eu peço para vocês calcular a sensibilidade, então, do sistema T com relação ao ganho K. Fica como exercício para vocês.